Esta é a central nuclear de Gravelines, a maior usina nuclear da França e a sexta maior do mundo. Localizada na costa norte, seus 6 reatores geram 70% da eletricidade do país, abastecendo cerca de 27 milhões de residências por ano. Com 57 reatores operando em 18 instalações, ela gera 475 terawatts-hora de eletricidade por ano, tornando-se a maior exportadora de eletricidade da Europa. Todo ano, o excedente de energia da França é exportado para países vizinhos, gerando 3 bilhões de euros para a economia. O setor nuclear deles é potência global. A dependência da energia nuclear também traz benefícios ambientais. A França possui uma das menores emissões de monóxido de carbono, 2 na geração de eletricidade, 85 gramas por quilowatt-hora contra 438 gramas da média mundial. Essa conquista garante a independência energética da França e sua liderança na mitigação das mudanças climáticas. Isso ocorre principalmente pelo avanço da tecnologia nuclear na França. Um deles é o uso de reatores de água pressurizada, ou PWRs. Esses reatores produzem eletricidade com o calor da fissão nuclear, que gera vapor para mover as turbinas. Embora os reatores de água pressurizada sejam bastante comuns em todo o mundo, os da França são únicos. Toda a frota nuclear do país é baseada em 3 projetos padronizados: modelos de 900 megawatts, 1.300 megawatts e 1.500 megawatts. Um nível de uniformidade que realmente não existe em nenhum outro país. Essa abordagem traz vários benefícios. Ela simplifica a manutenção, aumenta a eficiência operacional e permite que melhorias de segurança sejam implementadas em toda a frota. Outro diferencial da França é ajustar a produção dos reatores conforme a demanda de eletricidade, habilidade chamada acompanhamento de carga. Enquanto a maioria das usinas nucleares no mundo opera em níveis fixos, os reatores franceses podem aumentar ou diminuir sua produção para atender às necessidades da rede elétrica. Isso é essencial em períodos de alta demanda, como noites de inverno, quando milhões de casas usam aquecedores elétricos. Os engenheiros conseguem isso controlando a quantidade de combustível de urânio, que é usada ativamente no processo de fissão. Além disso, existe a possibilidade de reciclar o combustível. A França é líder mundial na produção e uso de algo chamado óxido misto ou combustível óxido misto. O óxido misto surgiu ao se perceber que o plutônio, subproduto do combustível nuclear usado, pode ser reciclado e misturado ao urânio empobrecido para criar combustível para reatores. O óxido misto foi usado experimentalmente pela primeira vez nos Estados Unidos da América e Europa nos anos 1960. A França foi o único país a expandir e integrar a tecnologia em seu programa nuclear comercial. A adoção do óxido misto pela França se tornou uma pedra angular do seu ciclo fechado de combustível, com o objetivo de minimizar o lixo nuclear e maximizar o uso dos recursos de urânio. Instalações como esta, La Hague, realizam o reprocessamento em escala industrial, convertendo combustível usado em óxido misto para uso em cerca de 24 reatores, contribuindo para 17% da eletricidade nuclear da França. Uma história da energia nuclear. Mas, para entender por que a França conseguiu se tornar uma potência nuclear, precisamos voltar um pouco no tempo. A jornada nuclear da França começou em 1898, quando Marie e Pierre Curie isolaram o polônio e o rádio, pioneiros na radioatividade. Esses elementos foram essenciais para a ciência atômica, e o trabalho de Curie lhe garantiu 2 prêmios Nobel. Na década de 1930, pesquisadores franceses como Frédéric e Irène Joliot-Curie avançaram esse legado ao descobrir a radioatividade artificial, onde elementos podiam ser tornados radioativos por meio de reações controladas, algo que foi essencial para entender como núcleos atômicos podiam ser manipulados para liberar energia, o que influenciou diretamente o desenvolvimento de reatores nucleares e o aproveitamento da energia nuclear para a geração de eletricidade. Porém, esse avanço nuclear parou na Segunda Guerra Mundial. A ocupação nazista da França interrompeu pesquisas e levou os cientistas franceses a contribuírem com os esforços atômicos dos aliados no exterior. Após a guerra, a França precisou reconstruir sua infraestrutura e ambições científicas.
O primeiro passo foi criar a Comissão de Energias Alternativas e Energia Atômica da França, Comissão de Energias Alternativas e Energia Atômica, em 1945. Sua função era avançar a tecnologia nuclear, desenvolver reatores para gerar eletricidade e gerenciar recursos como o urânio. Nas décadas seguintes, a França criou um ecossistema de pesquisa próspero, que incluía capacidades de reprocessamento em instalações como La Hague, tudo isso preparando o terreno para um futuro movido à energia nuclear. Essa ambição nuclear se fortaleceu após a crise do petróleo de 1974, que revelou a dependência da França de energia externa. A crise começou com a Guerra do Yom Kippur de 1973, quando a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo impôs embargo de petróleo a países que apoiavam Israel, como Estados Unidos da América e grande parte da Europa Ocidental. Os preços do petróleo quadruplicaram em poucos meses, passando de 3 para 12 dólares por barril entre outubro de 1970 e 3 em março de 1974. Houve um caos econômico generalizado. A França, que dependia fortemente do petróleo importado para 75% de suas necessidades energéticas, foi particularmente afetada. A crise provocou a alta da inflação e queda do produto interno bruto para 1,2% em 1974, ante 5,8% em 1973. Famílias e indústrias francesas sofreram com falta de combustível e altos custos, levando ao racionamento de energia e maior dependência da eletricidade. Diante da crise, o primeiro-ministro Pierre Mesmer anunciou um plano para direcionar a geração de eletricidade francesa à energia nuclear. Ele foi chamado de Plano Mesmer. Nele, a França se comprometeu a construir 56 reatores em apenas 15 anos, um feito sem igual no mundo. Os primeiros projetos em Tricastin, Gravelines e Dampierre começaram imediatamente, utilizando os reatores de água pressurizada, padronizados mencionados anteriormente, reatores que haviam sido adaptados de projetos americanos iniciais. O plano funcionou e na década de 1990, mais de 70% de toda a eletricidade do país era produzida por usinas nucleares. Política energética. Desde então, a França tem produzido políticas pró-nucleares. Essas políticas giram em torno de 3 princípios centrais: segurança do abastecimento, responsabilidade ambiental e gestão eficiente dos resíduos radioativos. Nos anos 2000, a França reforçou o uso da energia nuclear, aprimorando políticas para integrar renováveis e reduzir emissões de carbono. Em 2005, o presidente Jacques Chirac e seu governo aprovaram uma lei que colocou a energia nuclear no centro do planejamento de longo prazo da França, deixando isso claro. A energia nuclear envolvia mais do que energia, tratava-se de soberania. Os combustíveis fósseis da França sempre foram insignificantes. O país possui uma das menores reservas de petróleo da Europa, com cerca de 63 milhões de barris. Sua produção de gás natural também é mínima. A maioria dos campos domésticos se esgotou nos anos 2000, tornando o país dependente de importações da Noruega e Rússia. A França encerrou a produção de carvão em 2004, ao fechar sua última mina. Então, a Lei de Energia de Chirac foi uma decisão calculada. Ela enfatizava a independência em relação aos mercados voláteis de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que se comprometia a reduzir as emissões de gases de efeito estufa sob o Protocolo de Quioto. Ao mesmo tempo, ela pedia avanços em energia eólica e solar para complementar a nuclear. Mas em 2014, os ventos da mudança varreram a França. O presidente François Hollande lançou a Lei de Transição Energética para o Crescimento Verde, visando reduzir o domínio da energia nuclear. Sua gestão sugeriu diminuir a energia nuclear de 70% para 50% até 2025 e elevar as renováveis para 32% até 2030. Criado após o desastre de Fukushima e sob pressão popular, o plano queria mostrar que a França lideraria em sustentabilidade sem perder sua segurança energética. Porém, com a aproximação dos prazos, surgiram falhas nessa visão. Em 2017, o presidente Emmanuel Macron reconheceu os desafios de reduzir reatores
e ampliar as energias renováveis. Os prazos foram adiados para 2035. E em 2023, o governo abandonou a meta de redução nuclear. Macron reafirmou a liderança da energia nuclear e anunciou planos para construir de 6 a 14 novos reatores até 2050, reforçando a aposta na tecnologia central da estratégia energética francesa. A reversão mostrou os limites de reformar um sistema que depende da energia nuclear. A energia eólica e solar crescem rápido, mas enfrentam dificuldades para substituir os reatores fechados. A dependência delas do clima conflitou com a produção constante da energia nuclear. Críticos viram os atrasos como falta de inovação, já apoiadores disseram que mostram a importância da energia nuclear para garantir energia de baixo carbono. Durante a crise energética na Europa devido à guerra na Ucrânia, a decisão de Macron fez da França um símbolo de estabilidade, com a energia nuclear assegurando uma rede confiável e aumentando as exportações em tempos de escassez. O porquê da centralização? O império nuclear da França não surgiu da competição de mercado ou ambição corporativa. Foi projetado, peça a peça, pelo controle estatal. Por décadas, o governo centralizou todos os aspectos da energia nuclear, da mineração de urânio na África ao reprocessamento de resíduos sob uma rede de campeões nacionais. Essa integração tornou a França mais eficiente e permitiu que avançasse mais rápido que rivais, ampliando suas capacidades nucleares sem precedentes. No centro desse sistema está a Électricité de France. Fundada em 1946, a Électricité de France eletrificou a França pós-guerra. E nos anos 1970, liderou a revolução nuclear do país. A empresa operava com precisão militar, padronizando os projetos dos reatores em todas as suas obras. Cada reator seguia um dos 3 modelos principais, garantindo construção rápida, manutenção simples e custos previsíveis. Foi a força por trás dos 56 reatores, construídos em 15 anos entre o fim dos anos 70 e início dos 90, o que fez da França um país onde a energia nuclear chegou a quase 70% da eletricidade. Poucos países acompanharam esse ritmo. Enquanto a Alemanha discutia energia e Reino Unido hesitava, França agiu e garantiu rede estável e baixas emissões. Os reatores da Électricité de France usam combustível gerenciado pela Orano, nascida em 2001 da fusão da Framatome e Kojima, a Arriva, como foi chamada inicialmente, foi criada para ser um gigante nuclear. Ela cuidava de tudo. Extraía urânio em lugares como Níger e Cazaquistão, enriquecia o material em casa e reprocessava o combustível usado em combustível de óxido misto. Em 2018, dificuldades financeiras mudaram o nome da Arriva para Orano, mas a missão principal seguiu igual. La Hague possui a maior usina de reciclagem de combustível do mundo. Graças a Orano, 17% da eletricidade da França vem de combustível reciclado, algo único no mundo. Vamos falar mais sobre o papel da Orano na mineração e enriquecimento de urânio. O enriquecimento eleva a concentração de urânio 235, convertendo o urânio bruto em combustível para reatores nucleares. As instalações de enriquecimento da Orano, incluindo sua usina Georges Best no sul da França, utilizam tecnologia avançada de centrífuga a gás, um avanço significativo em relação ao antigo método de difusão gasosa. Essa inovação tornou o enriquecimento mais eficiente e reduziu muito o consumo de energia em relação às técnicas anteriores. A empresa hoje possui cerca de 12% do mercado global de enriquecimento e pretende chegar a 16% até o fim da década com expansões estratégicas. A Orano produz urânio enriquecido para reatores franceses e clientes internacionais, tornando o país um importante exportador na cadeia nuclear. Mas, para enriquecer e reciclar o urânio, a França precisa minerá-lo. Ela precisa minerar muito urânio. A França consome 8.000 toneladas anuais, supridas principalmente por mineração internacional. Grande parte disso é administrada novamente pela Orano. Entre 1954 e 2003,
a França minerou mais de 75 mil toneladas de urânio do seu próprio solo. Mas depois que os estoques domésticos diminuíram e as operações de mineração pararam, a Orano foi fundamental para garantir esses suprimentos, especialmente no Níger e no Cazaquistão. No Níger, as operações estáveis da Orano foram afetadas após o golpe militar de 2023. Por décadas, a Orano operou a mina de urânio Somet, fornecendo de 15% a 20% do urânio importado pela França. Em junho de 2024, o governo militar do Níger revogou permissões de mineração e bloqueou exportações, interrompendo embarques e retendo 1.150 toneladas de concentrado de urânio. Em outubro de 2024, as operações na Somaire cessaram por desafios financeiros e logísticos, e a Orano confirmou ter perdido o controle operacional do local. As autoridades nigerinas assumiram o controle total da Somaire, excluindo a Orano, mesmo ela tendo 63% da mina, mas o Níger fornece só 4% do urânio mundial. Apesar de perder acesso às minas do Níger, a França apenas precisou buscar urânio em outro lugar. Esse outro lugar é o Cazaquistão, maior produtor mundial de urânio. Ele detém 15% do urânio mundial e é responsável por 35% da extração anual global. Faz sentido a Orano investir fortemente no Cazaquistão, atuando com parceiros locais para garantir produção estável, apesar das incertezas geopolíticas. Em 2022, o Cazaquistão forneceu 37% do urânio importado pela França e ainda é parceiro essencial. A Orano investe em projetos na Mongólia e Uzbequistão e amplia sua presença no Canadá, ainda um fornecedor confiável de urânio. Enquanto a Électricité de France e a Orano cuidam do presente, a Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica foca mais em desenvolver tecnologias futuras desde sua fundação nos anos 40. Os laboratórios e centros da Comissão de Energias Alternativas e Energia Atômica são a base do setor nuclear francês. Força por trás do reator europeu pressurizado, projeto de nova geração que oferece eficiência e segurança superiores. O reator europeu pressurizado é fundamental para o futuro nuclear da França, que planeja 6 novos reatores. Reator europeu pressurizado, 2 de segunda geração para suprir a demanda energética e metas climáticas. O Conselho de Política Nuclear, presidido pelo presidente francês, coordena tudo isso. Esse conselho assegura que todos do ecossistema nuclear sigam os mesmos objetivos. Em crises como o embargo do petróleo de 1970 ou a crise energética atual, a gestão centralizada do Conselho de Política Nuclear permitiu que a França agisse rapidamente e mantivesse a estabilidade enquanto outros vacilavam. Esse sistema, sob controle estatal, tornou a França o maior exportador líquido de eletricidade da Europa, gerando 3 bilhões de euros anuais. A centralização traz riscos, como reatores antigos e problemas na construção de novas usinas. Pegue Flamanville, por exemplo. Na Normandia, o projeto nuclear de Flamanville se tornou uma das maiores dores de cabeça da França. Foi apresentado como reator europeu pressurizado de nova geração, previsto para operar em 2012, ao custo de 3,3 bilhões de euros. Hoje, o custo chegou a 13 bilhões de euros, e o reator só entrou em operação em dezembro de 2024. Engenheiros identificaram falhas em soldas críticas e inspeções apontaram problemas no vaso de pressão, atrasando o cronograma por anos. Os atrasos frustraram a Électricité de France e o governo francês, que depende da energia nuclear para suas metas de carbono. Isso vai além de um reator. Como mencionei, a França depende da energia nuclear para 70% da eletricidade, mas os protestos antinucleares têm aumentado. Após o desastre de Fukushima, em 2011, manifestantes exigiram o desligamento de todos os reatores, como o de Fessenheim. Eles começaram a bloquear resíduos e protestar sentados nas usinas. A mensagem é clara. Eles dizem que a energia nuclear é muito arriscada e cara. Não é difícil entender por que essas preocupações fazem sentido. Após o desastre de Chernobyl, em 1986, autoridades francesas foram criticadas por enganar o público sobre a radiação
dizendo que a contaminação, milagrosamente, parou nas fronteiras do país. Apesar da controvérsia sobre o que o governo disse, a história persiste e ativistas afirmam que investimentos em reatores atrasam projetos de energia renovável. E ainda há os laços nucleares da França com a China. A parceria entre os países começou em 1982, quando assinaram um acordo para uso pacífico da energia nuclear. Nas décadas seguintes, essa relação se expandiu para projetos como a usina nuclear de Taishan, onde 2 reatores, reator europeu pressurizado, desenvolvidos por Électricité de France, França, e China General Nuclear, China, foram conectados à rede em 2018 e 2019, tornando Taishan o primeiro local operacional de reator europeu pressurizado no mundo. Irônico, já que a tecnologia se chama reator pressurizado europeu. A parceria inclui o reprocessamento de combustível nuclear. A Orano volta a entrar em cena aqui. Um acordo de 2007 deu à Orano a tarefa de ajudar a China a construir uma enorme instalação de reciclagem, modelada na usina de La Hague, na Normandia. O projeto visa apoiar a meta da China de criar um ciclo fechado de combustível nuclear, essencial para reduzir resíduos com a rápida expansão dos reatores. Porém, essas conquistas são ofuscadas por questões geopolíticas e éticas. Críticos levantaram alertas sobre a crescente dependência da China em tecnologia nuclear, como parte de suas ambições estratégicas. O papel da França na transferência de tecnologia sensível foi muito questionado, devido a preocupações com abusos de direitos humanos e ao uso da expertise nuclear pela China para ampliar sua influência em outros mercados. À medida que a França aprofunda sua parceria com a China, questões sobre riscos de longo prazo tornam-se ainda mais relevantes. Essa cooperação impulsionará a inovação nuclear global ou fortalecerá uma nova ordem nuclear liderada por Pequim? A resposta pode mudar o futuro da energia nuclear. Apesar dos laços com a China e desafios nas novas tecnologias nucleares, o movimento antinuclear na França tem sido, no máximo, discreto. Isso ocorre porque a energia nuclear simboliza a independência da França. A adoção da energia nuclear na França reflete sua visão de poder centralizado e de um Estado forte inspirada nos ideais jacobinos. Essa tradição valoriza o controle centralizado do Estado, em vez de modelos federais ou dispersos. A energia nuclear, com suas exigências de supervisão estatal e planejamento de longo prazo, se alinha perfeitamente a essa abordagem. Como disse o general Charles de Gaulle em 1967 durante visita à instalação nuclear Pierre-Latte, conquistas assim nos permitem avaliar o valor de um povo, o que representa, deseja e do que é capaz. Dominar a tecnologia nuclear era um testemunho da vontade e da capacidade nacional, central para o destino da França. Ao contrário da Alemanha, onde grandes partidos como o Partido Verde se opõem à energia nuclear, a França sempre considerou a energia nuclear um pilar estratégico de soberania, além de fonte de energia. A opinião pública reflete a relação única entre energia nuclear e independência. Pesquisa de 2021 mostrou que 53% dos franceses consideram a energia nuclear essencial para a independência energética, contra 46% em 2019. Para muitos, a energia nuclear assegura eletricidade contínua, mencionada por 39% dos entrevistados, e contribui para os baixos custos que fizeram da França um exportador de eletricidade. As preocupações continuam. 59% dos franceses ainda se preocupam com o lixo nuclear, apesar da maior confiança no setor contra as mudanças climáticas. Essa dicotomia mostra como a energia nuclear reflete a capacidade tecnológica da França e seu equilíbrio entre independência, sustentabilidade e confiança pública.